Então, muito bem. Estamos aqui falando com a pombogira Dona Rosa Caveira. Só para lembrar, a senhora responde para qual orixá? Em termos de frequência vibracionais, Abaluaê e Nanã. Tá certo. Uma questão, né, de perguntas das pessoas que estão bastante ligadas a arquétipos também. O que significa trabalhar com uma pombogira Rosa Caveira, antes que a gente volte aos assuntos lá que tratamos antes. O que significa trabalhar com uma pombogira e depois ter a Rosa Caveira em específico no seu oráculo espiritual? A sua pergunta, ela é um tanto vasta para responder, porque são muitos graus de consciência, mas é verdade. A mesma já responde. Se levarmos de uma forma bem direta, o que é trabalhar no oráculo de Rosa Caveira a não ser o autoconhecimento? Todo o trabalho permite ao seu manipulador, ou quem manipula as ferramentas da profissão que exerce, como um trabalho, ou como uma missão, ou como um ideal, ou como uma proposta, como um experimento de si mesmo perante a sua automaleabilidade, que se expande cada vez mais perante a sua autoagilidade de se fazer melhor, primeiramente por si mesmo e instantaneamente a todos que lhe circulam. É isso, autoconhecimento. Salve, Dona Rosa Caveira! A pombogira Rosa Caveira! Olha, me sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. Suas mandigas são cercadas de mistério. Saravá, pombogira que vem lá do cemitério. Se diz que faz, é melhor não duvidar, porque a Rosa Caveira promete pra não faltar. Sacode o pó que chegou Rosa Caveira. Pombogira da Calunga vem levantando poeira. O que a senhora vê reservado para o futuro nas manifestações das pombagiras? Se levarmos em termos psicológicos de manifestação, as manifestações que envolvem a incorporação serão extintas. Pelo menos como vocês falam de inconsciente ou semiconsciente. As manifestações de incorporação mais rarefeitas, com mais propriedades da alma em si, que ao mesmo tempo vem com processos anímicos, sadis, que vem coligado também com os registros arcadiáticos do teu todo em várias e múltiplas vivências, e assim o espírito se coliga de uma forma mais como uma canalização pela psicometria, transmentação, telepatia e outras em si. Psicografia, mais no sentido não mecânica, mas de irradiação intuitiva e outros processos. O aprendizado será muito mais amplo e coletivo. Não será como é hoje, que já é muito bom, eu não estou condenando, grupal e de vez em quando até por alguns egos incisivos, principalmente o de alguns carnados. Isto é evolução. Não há nenhum mal nisso. Então as pombagiras continuarão existindo durante séculos e séculos e séculos e séculos. Mas a nomenclatura e a desenvoltura há de se refinar conforme os egos dos nossos médiuns. Eu me manifesto neste menino, e eu falo isso não no sentido de glória, nem muito menos no sentido de me rebaixar, de uma forma que eu deixo ele inconsciente propriamente. O máximo que se pode. Como você já conhece ele, conversa com ele, ele não tem milindres de falar quando ele ouve algo ou sente algo. Isso é normal perante a qualquer médium. Mas a minha proposta com ele,
até porque não se difere dos outros mentores que já falaram com você, nem de outras damas, comadres, pombagiras, donzelas, moissolas, queridas irmãs, como queiram chamar. Não se difere em superioridade em nada. A proposta é apenas dar uma mensagem que vai ser abarcada a alguns corações ou que vai ser renegada perante alguns egos. Aí vem o famoso suposto livre-arbítrio de cada um. Continue, por favor. A senhora chamou o animismo de uma coisa sadia. E muita gente vê isso como fingimento descarado. Fingimento é você botar uma roupa de uma entidade, fumar charuto, beber, ou já diz, é mistificar. Animismo são propriedades da alma. O que acontece, se você me permitir? Por favor. Eu estou tentando não ser agradável e também não me manter uma chata. Difícil. Porque tem algumas conversas que algumas pessoas que escutam, elas não gostam. É, realmente. Mas eu não estou aqui para agradar ninguém. E a coisa delas. Não estou aqui para agradar ninguém. Uma irmã muito sábia falou uma coisa muito direta, que talvez para algum foi até um modo severo, mas não foi. Eita. É uma verdade. Não é um desfile de Miss Simpatia. Eu concordo plenamente com essa comadre. Então, o animismo que as pessoas estudam é o animismo baseado em subpersonalidades e personalidades de bloqueios de vidas passadas que são ainda de alguma forma sustentadas e alimentadas pelo grau de consciência da vida atual e o ego. Coisa que, puxando pelo psique desse médio, André Luiz comenta de uma forma um tanto acanhada e discreta, mas não deixa de falar, que se chama reflexo condicionado, no livro Missionários da Luz. Sim. Então, esses reflexos condicionados são processos anímicos viciosos. Por quê? Porque é a mesma arroto. Lembra da analogia do arroto? Lembro, sim, senhora. É a pressão do ego e do grau de consciência que não permite as pessoas terem ciência das propriedades salutar em sentido informativo puro, que vem da alma. Então, essa contração acaba o quê? O que uma contração faz? Espreme. A alma não sofre, mas o próprio ego e grau de consciência, por essa contração contínua, acaba se embrutecendo cada vez mais, rompendo vasos sanguíneos, rompendo pele. O que é vasos sanguíneos e pele, Rosa, dentro de uma analogia em si? Delatando órgãos, criando manias, costumes, bloqueios, síndromes diversas e doenças psíquicas e psicológicas das mais variadas. Então, falta-lhe apenas uma coisa: estudo sério e sensato. Ainda falta isso. E isso é geral, não é só para os ubandistas, não. Entendi. Porque se nós tivermos a alma como algo insana, seria, de alguma forma, uma ilógica perante um espírito que se faz na matéria. O espírito já adentra uma realidade em total insanidade? E aí? Quando se faz regressão, quando se faz apometria, quando os espíritos luminares, nas casas de Umbanda, nas casas espíritas, e agora eu não estou correlacionando com a apometria, e não desfazendo, nem muito menos das técnicas de regressão, e não desfazendo. Lembram de um adulto que se maltrata, de uma criança triste que se faz dentro de si. Momentos de alegria,
momento de desvelo, desenvoltura no dia a dia da vida que se passou outrora. Instantaneamente aquele adulto que chorava sorri, porque lembra, mesmo não vindo da alma, mas vindo do seu ego, o seu ego deixa de se pressionar e comprimir e se solta, se abre, relaxa. Imagina a alma saindo para fora. Quais seriam as curas que poderiam se fazer? Agora, falar de animismo vicioso é falar da prepotência do ego e da permanência de graus de consciência que ainda se encontram incisivos ou por traumas de vidas passadas, porque a mente ainda, que é o estômago, vamos lembrar da analogia, não se faz totalmente satisfeito ou não se faz satisfatório de uma forma de se alimentar com as expressões que vêm de fora, com as informações que vêm de fora. E aí, haja rotos para todos os lados. Uhum, claro. É óbvio que para os mais afoitos, que você me fez uma pergunta e as minhas irmãs ou comadres estão sugerindo eu falar desta forma. Fala eu sim. Concordo. Fala. Não há um estudo mais aprofundado porque vão ter que deixar a incorporação inconsciente de lado e os processos mais materializados que envolve o embelezamento. E eu repito, embelezamento não é feio, de ver a incorporação pela manifestação ante as maravilhas e procurar trabalhar mais na sensibilidade para ver a cura. Nossa. Então não é interessante para muitas pessoas, e até digo, não é maldade, não é desleixo das pessoas não estudarem, simplesmente o ego já está hipnotizado e o grau da consciência. Não é questão estudar as propriedades da alma, porque daí eu posso até mesmo entender que o mentor de luz que incorpora em mim, a minha alma é a mesma coisa, faz as mesmas coisas sem eu incorporar. Pela minha sensibilidade, basta eu ser o quê? Sensível perante a minha vida, não agressivo perante a mesma. Me sensibilizar comigo mesmo, me dar amor, me amar sem impor condições. Vamos continuar? Você me ouve? Vamos, sim. Perdão. A senhora acredita então que uma manifestação mediúnica consciente, ela não é fingimento quando existe o compromisso com o sagrado? Vamos entender que, nos parâmetros que ainda se conservam, um número considerável de templos filorreligiosos que trabalham com as forças espirituais e com as manifestações mediúnicas, alguns médios com essa propriedade evoluída e refinada caem no ridículo. Porque não se estuda. Eu posso até me tornar repetitiva, porque, se eu não me engano, uma entidade que vem nessa matéria já falou coisas parecidas. Você incorpora o Senhor Tiriri. Sim. Se uma casa, seja lá qual for, ou Edson, este médium que eu me sirvo, eu vou falar de um outro médium para não pensarem que eu estou, como se dizem, infrando o médium, não é a intenção. Mas, se você começar a estudar a sua sensibilidade, você pode psicografar com 30 Exus diferentes. E com gênios totalmente diferentes. Nossa. E trazer um acalento de alma para alma muito mais profundo, não desfazendo de quem incorpora, então nisso eu posso falar de Edson, de que o próprio Caveira que vem nele, ou até mesmo o Benedito de Aruanda. Porque eles utilizam o ego do médium, mas talvez pela essa refinada, não psicografia inconsciente, por mais que ele seja mecânico nos dois braços, mas
por ele simplesmente sentir-se. Isso não vai exonerar o de ele ter os seus defeitos, de ter os seus embates do dia a dia. E isso que eu estou falando a quem me escuta é qualquer médium. Rosa, eu posso psicografar se tua casa de caridade abrir espaço e os dirigentes espirituais e carnados estudarem sobre isso, qualquer médium. No mínimo, não vai ser um espírito externo a você que vai psicografar, mas vai ser uma memória provinda de uma forma atemporal, em um tempo que se fez você, em outro nível de consciência, com outro ego, que vai ser muito bem obrigado, utilizada numa mensagem acalento de amor para vários egos que se encontram petrificados na dor. Aonde está a insanidade nisso? A verdade é falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Falta de carisma por si mesmo, mas eu não encontro outra palavra. A falta é clara. Mas é falta de amor próprio, porque como você vai transferir todo o seu amor a uma manifestação, uma entidade? Você pode amá-la, você pode respeitá-la, mas o amor verdadeiro que não é doentio é aquele que já é nutrido por si mesmo. Há, no mínimo, um desnível considerável de realidade, com a fantasia dentro de si. Este é um assunto muito delicado que vai desgostar muitas pessoas, mas se faz necessário. Ai. Rosa, você está desfazendo da manifestação? Não. Ainda haverá perante os estudos do povo de Aruanda, de Alvorada, Vitória Régia, Círculo de Luz, Estrela que Guia, Estrela d'Alva, que são várias colônias importantes, assim como outras no plano espiritual do povo de Umbanda, ainda mais uns 360 anos para o futuro. Ainda haverá médios manifestando pela incorporação. Então não é uma agressão. Mas, da mesma forma que os espíritos de luz deixaram de dar uma informação de dizer: oi, você existe há mais, rodando mesas há quase 2 séculos atrás, provavelmente daqui a 350 anos à frente, o oi do espírito não vai se fazer necessário perante uma flecha de um caboclo, ou um charuto de um Exu, ou uma gargalhada de uma pombagira, mas se fará verdadeiro perante a 2 irmãos de 2 planos, que talvez até não se veem, mas que se sentem por igual perante a limpidez de paz de espírito e do desvelo de suas almas, a proposta, no mínimo, de respeito à vida alheia. E onde é que está a insanidade disso? E eu repito de novo, falta-lhes amor próprio. Continue. Porque é difícil se uma pessoa ter mediunidade consciente, mas declarar que não está fingindo. Você está ouvindo? Com a graça de Deus. Precisa o estudo. É uma conversa que não... como eu posso me expressar de uma forma coletiva? Olha a dificuldade que eu tenho. Nossa. Minha, não de vocês que me ouvem. É uma dificuldade ainda para mim, como acredito, talvez não para a grande maioria dos espíritos e perante seus médios maravilhosos que já passaram perante o seu diálogo, falar sobre certas coisas. Porque tem coisas que são intocáveis, não pode. Seria uma ofensa. Ou no mínimo o médium, ou os médiums, porque vários outros são muito mais capacitados, entidades e medianeiros a falar sobre isso, de que eu, diminuta, e esse médium que se faz. Vibrado ou inconsciente até mesmo 73%. Que isso não prova nada. Eu prefiro muito mais psicografar com ele. As minhas mensagens saem 100%, ou no mínimo 95% com autenticidade. Então, Rosa, o Edson está se fingindo, ele está mentindo? Não, mas eu não posso brigar com o ego dele. Agora, pela psicografia, que não é mais evoluída do que a incorporação inconsciente, ele, pelo relaxamento do seu ego, ele, pelo relaxamento do seu grau de consciência, se desapega de todos alguns arquétipos e algumas formas que se faz necessárias perante o que ele concebe. E isso me dá mais vazão,
mas também ao mesmo relaxamento mútuo meu e dele, para fazer no mínimo um trabalho que se faz para um número para todos. E maior, não como eu quero ou como ele pretende, mas apenas instigar as pessoas a pensar por si mesmas. A melhor indicativa do bem é fazer você por você mesmo pensar por si mesmo melhor. Você entende, meu amigo? Sim. Esta é a melhor indicativa de qualquer entidade. Se não, é imposição, é escravidão. Ou, quando é um trabalho redentor, é uma imposição que não escraviza, mas que de alguma forma adoutrina, disciplina, para as pessoas se autocorrigirem com o tempo, que se faz perante o dualismo, as dimensões afins, no caso a terceira, e ao grau de consciência e ao ego que momentaneamente se mantém. Então, Rosa, as pessoas conscientes devem incorporar, isso é uma agressão. Dever o quê? Elas devem ser o que elas não são para agradar meia dúzia de pessoas? Isso é uma agressão. Há coisas que devem ser muito revisadas. A Umbanda, ela é uma filorreligião lindíssima, ela é uma arte cósmica. Ela é uma sinfonia do macrocosmo que está passando por este planeta, como já passou por vários outros. A Umbanda, ela está passando pelo planeta Terra. Por mais que alguns dizem que nasceu aqui, que nasceu colar, que nasceu ali, ela é uma eterna criança que sorri. E já sorriu, e ainda sorri, e há de sorrir muito perante várias humanidades vindouras, futuras, assim como esta que se faz agora. Então, no momento que vocês abrirem com estudo, mas para estudar outros tipos de mediunidade, os ubandistas terão que não desfazer dos seus arquétipos, mas reafazer dentro dos seus conceitos consigo mesmo, com seu autotrato, com seu contrato íntimo unitário de satisfação e de alegria e de felicidade perante a vida que vivem e perante o seu expressismo com seres que convivem também. Aí, como diz agora com a chegada do seu José Pilintra das Almas, é a prova dos 9. Porque não adianta vocês ficar se venerando, se idolatrando, que tem Zé Pilintra das Almas, que tem Rosa Caveira, que tem Benedito, que tem isso, que tem aquilo, se vocês algumas vezes, não todos, por isso que eu já estou dando exemplo do médium, que eu me sirvo, se tem como umas pessoas ocas na sua intimidade, vazias, que para qualquer idealização vocês primeiro trazem o nome dos seus mentores, de que a sua colocação que vem do seu âmago. Onde é que está você? Eu não quero ver o Benedito. Eu não quero agora falar com a Rosa Caveira. Eu quero falar com o Edson. Quem é o Edson? Se expresse. Se expresse como você é. Isso é prova dos 9 dentro de uma gíria que eu não conheço, mas ele está dizendo que é uma gíria que muitas pessoas há de gostar ou não. Continue. Uhum. Então não é errado incorporar, nem muito menos não incorporar. Mas necessita, porque há uma leva grande. O planeta está se refazendo vibratoriamente. A maioria dos médiums, desde a década, para ser mais arredondada, para ficar mais simples, de 75 para cá, 1975 para cá, já houve um grande balancete na inconsciência dos médios. Aqueles que eram muito inconscientes, que já estavam carnados, já estão ficando mais cientes de outras coisas e de outras propriedades medioanímicas e também mediúnicas, que não seja só a incorporação. Então, em nenhum momento, Rosa Caveira está desfazendo de quem incorpora, mas em todo momento eu estou apenas expondo aqueles que já incorporam espíritos, só que de uma forma diferente. Você pode colocar um sentimento de um espírito numa tela. Isso é uma incorporação. O espírito precisa se transparecer para você acreditar que existe o divino. Então o divino é matéria? Apenas? Que espécie de fé é essa? Aí eu repito, e pela última vez, aonde que está o amor próprio? Realmente. Vamos às analogias? Vamos.
Então, a gente tem uma crença de que é perigoso tomar banho depois de comer. E um médico clínico garantiu que uma chuveirada após a refeição não faz mal por não exigir do corpo nenhum esforço a mais. Estou prestando atenção. Então eu vou terminar de ler, daí a gente vai, tá? Falando. Por outro lado, nadar não é indicado, porque essa ação faz exigência muscular. Quando a pessoa se alimenta, a circulação privilegia as vísceras, direcionando um fluxo maior de sangue para o sistema digestivo. Foi o que ele disse. Então, fazer uma atividade física, nesse caso, pode causar enjoo e vômito, por demandar demais do organismo, e no mar a pessoa corre o risco até de se afogar. Fazer uma atividade física para um ego que causa o arroto e grau de consciência que está comprimindo a alma é comprimi-la para fora, de uma forma a mostrar, além da conveniência e além das aparências, como você se trata intimamente. É óbvio que vai fazer mal. É óbvio? Sim. Nós não estamos fazendo analogia? Sim, claro. Eu estou ainda dentro da analogia. Eu não estou falando se faz mal ou não comer e tomar banho. Não. Nem analogia. Nadar. Então, dentro da nossa contínua analogia, se o ego está em combustão, está em decomposição dentro de si mesmo, em outros egos ou subegos, porque vocês não conseguem manter durante um mês uma mesma personalidade contínua. Está sempre se autofragmentando dentro de si. Se você começar a correr, simbolicamente numa analogia, é como se os outros ao redor, ou algum ato que você pratica como uma réplica, ou para convencer, ou para manter algo, necessita se fazer contínuo. Mas e se o alheio crama um algo a mais? E se aquele contínuo que você estava replicando, ou repetindo, ou copiando, não se faz mais satisfatório ao outro e não satisfaz mais imprudência ao seu íntimo, porque vai evidenciar os seus defeitos? É óbvio que perante ao ego e grau de consciência, você não vai rotar, você vai vomitar as tripas. Eita, claro. Você vai botar as porcaria para fora. Aí você vai mostrar para o outro que você durante 10 dias tratou como bem, amore, carinho, com dengos, com amor, que tudo aquilo era fingimento, que você queria mais que ele morresse, que se explodisse. Ixi. Porque você já guardava aquilo no seu íntimo, você estava o quê? Sendo cínico, falso. É analogia, não é? É, sim. Agora, quando você toma um banho de chuveiro dentro de uma analogia, você está tendo mais cuidado reparador. Você está reparando para si mesmo, sentindo a mesma dor, mas com uma leve indigestão ao ponto de uma gastrite. Não chega a ser uma ânsia de vômito que vai tirar a buchada para fora. Está mais claro? Sim. Mas lhe incomoda, porque você vai começar a ter momentos de reflexão. Meu Deus, Oxalá, ou a Yansan, ou Nanã, ou a Baloaê, o porquê que eu trato uma pessoa X 10 dias bem, mas me faz mal? O que está acontecendo? O problema é dela ou é meu? Então, uma pausa para a autoanálise. O problema não é a água que cai sobre o seu corpo ou o seu corpo que desliza numa piscina entre a água. Está, sim, na desenvoltura que você tem e no seu autodesmembrar perante a fluidez da vida, que é a mesma água. Tanto da piscina, como a do chuveiro ou a da banheira. E até focando um pouco mais nessa parte, que eu achei mais interessante de todas, quando a pessoa se alimenta, a circulação privilegia as vísceras, direcionando um fluxo maior de sangue para o sistema digestivo. Se você se alimentar com as vivências atuais e as vivencitudes íntimas alimentadas, seria o que você chama de afinidades. Seria o que você chama de carismas. Ou, de uma outra forma, os apegos e as presilhas.
as afeições, as formas, os modos, as maneiras. E assim, dentro de você, as manias, os costumes, os gostos, as posturas. Nada mais do que isso. Dentro da mesma analogia. Simplificada, extremamente ignorante, proferida por mim. Rosa Caveira. Então, esta alimentação não vai descomprimir o teu ego, nem o teu grau de consciência, mas vai tirar de um lado do estômago para o outro, dando um certo relaxamento, dando um certo tempo para a mente se tranquilizar. Não como uma quietude, mas como um momento de apreensão. Ela fica apreensiva de algo. Uhum. Nossa. Se falar em termos bem claros, é como se você estivesse apenas matando um vício. A fissura se acalma, mas isso não quer dizer que houve a ruptura da viciação. Está mais claro agora? Sim. Parece existir uma programação natural que a natureza coloca para o aparelho digestivo, para a circulação do sangue, tudo aquilo. A natureza é perfeita. Ah lá. A natureza é perfeita. E eu lhe agradeço profundamente ao senhor Tiriri, que está com o senhor já faz algum tempo, por essa oportunidade. Muito obrigado. Eu também agradeço. Muito obrigado. A conversa está sendo muito boa, é isso que eu tentei dizer. Ah, sim. Tá bem. Muito bom. Sim, com certeza. Então, como aquilo é natural, o que tira dos trilhos são duas coisas. Uma, a falta de conhecimento. Que, por exemplo, tomar banho depois de comer não tem problema se você não for fazer também outra coisa ao mesmo tempo. Né? É ali duas coisas ao mesmo tempo que... Vamos sempre relembrar as pessoas que é uma analogia. Sim, sim. Para as pessoas não perderem o fim da meada e achar que você está doido e eu estou louca. É, claro. Falando aqui da saúde. Principalmente da saúde íntima. Sim. Não propriamente física. Então, se você tomar um banho, você está, como uma analogia, entendendo que a água que cai e que passa pelo seu corpo, nada mais é do que a fluidez da vida dentro de uma autoanálise e reflexão, que vai doer. É óbvio. Você não muda, e para mudar você vai ter o quê? Que fazer a reforma íntima. Então, digamos que o chuveiro é a reforma íntima para você, ou a banheira, reforma íntima que a vida lhe dá, para você se autoanalisar, se auto-espremendo para tirar os carnegões para fora de uma forma que você suporte a dor. E o suportar a dor é botar para fora de uma forma natural, que não seja fingimento, que não seja mais uma faceta da mente e mais uma desenvoltura do grau de consciência e não mais uma viciação do ego para você deixar de bater no lado esquerdo do outrem para dar um pontapé na canela. Deixar de falar mentiroso para o outrem para dizer a mesma palavra de uma forma diferente. Você que me ouve falta com a verdade. Você entende? Sim. É simplesmente reter o seu defeitos e transmutá-los de vez. Rotar os defeitos com a mão na boca, que fique para si mesmo. Ninguém tem nada a ver com isso. Continuamos na analogia. Sim, claro. Agora, quando as circunstâncias do dia a dia, pela não reforma íntima, lhe obriga, de uma forma instigada, mas em muitos casos é obrigada, a você tomar seu banho correndo, nem se sentir e nem se reparar. Você ainda sai com muita mais higiene, exalando de você, rotando para todos os lados, principalmente à frente do nariz e um pouquinho acima do umbigo. É óbvio que a correria do dia a dia, que o atletismo da convivência, que vai lhe prover e lhe proporcionar de uma forma de fora para dentro de você um jogo de cintura a mais, mostrará que você não anda fazendo alongamentos, o que você menos faz. E você vai ter a cintura o quê? Travada. As pernas entrevadas. E vai continuar no mesmo marcha soldado e no mesmo ritmo.
ao ponto das pessoas verem que você não era bem aquilo que demonstrou ontem. Você é realmente o torto, o coxo, o obeso, nada contra a obesidade, são correlações, analogias. E a pessoa que auto se maltrata, como elas estão vendo no momento. Porque você está todo vomitado, todo urinado, todo defecado. Porque por algum lugar há de sair. Se não sair pelo seu corpo, vai sair pelas suas vazões, através das falta de paciência, explosões de ira, demonstrações de revolta, expressões de julgamento, revelações corpóreas de autodesleixo, desde o higiênico aos sentimentos, ao que come, ao que bebe, ao que veste. Continuamos nas correlações. Sim. Então, fazer uma atividade física, que é o que faz com que o sangue que estava sendo direcionado em fluxo maior para o sistema digestivo, ele começa a ter que se ocupar de outras coisas também, por exigência que não deveria ser necessária naquele momento. Sim. Sim. Fazer uma atividade física mergulhando para dentro de si é a grande obra que se faz do teu grau de consciência e do ego de deixar de se autocomprimir. Através do quê? Da grande reforma íntima. Entendi. E uma outra forma de falar sobre mergulhar é que se a gente está de frente de uma situação que está causando uma provação para a gente, se a gente mergulhar na nossa autonegação, a gente acaba não digerindo aquela oportunidade e não crescendo com aquilo. E aí passando mal. Em qualquer situação que aparecer na sua frente, se você exerce, isso não importa em o grau de intelectualidade, não importa grau de consciência, nem ego, mesmo tendo os mesmos. Mas se você mergulha, faz a reforma íntima, em qualquer situação que você se jogue para frente, numa lajota, num piso de cimento, de concreto, é como você pegar uma pruma e jogar logo ali, porque você se faz leve. Agora, se você não faz esse mergulho, esse exercício da reforma íntima, é um pedaço de concreto quase inanimado, que não se move, não consegue nem levar as mãos para frente quando cai, a quebrar o nariz no chão. E mesmo que o chão seja totalmente estofado. Por isso que muitas pessoas, muitas vezes, depois que passam 10 anos de um sofrimento, olham para trás e ficam com vergonha de si mesmas, perguntando, meu Deus, eu quase me matei, eu enlouqueci com essa situação naquela época. Hoje eu me lembro, eu tenho vergonha que eu poderia ter tirado de letra. Por que será? Porque ela demorou 10 anos para fazer uma coisa que, se ela tivesse se observado intimamente, ela poderia ter resolvido em um mês. De letra. Claro, resolvido em um mês é como dizer que 4% da riqueza mundial é suficiente para amenizar a necessidade básica do mundo. Então você me entendeu. Uhum. Dentro de analogias. Sim. Dentro de analogias. Quando se fala resolver um problema, eu não estou calculando fatos. Eu estou meçando as consequências internas. A longo prazo. Ao prazo que tua autoconscientização de quem você é dá. Isso é incalculável. Depende muito da reforma íntima e do alcance íntimo de se ter íntegro, ou íntegro com as suas convicções de uma forma não apegada, não idólatra, não submissa, nem muito menos incisiva e agressiva. Então, quando você fala 1/4 de dinheiro sustentar uma megalope inteira e 1/4 de dinheiro de um salário mínimo, é no mínimo estranho. Eu estou fazendo analogias, não estou lhe julgando. Sim, claro. Mas, se eu passo um defeito no sentido de algo que me prejudicou muito, eu quase tirei a minha vida, eu sou carnada,
É um exemplo e uma analogia. Passa 10 anos, depois de 10 anos, as pessoas vão calcular como dinheiro. Olha, passou 10 anos, então eu passei 10 natais, 10 primeiros de ano, 10 carnavais, as pessoas vão lembrar mais do carnaval do que do Natal, não é? É. 10 carnavais, e 10 isso e 10 aquilo, mas elas não sentem que elas perderam 10 anos, perderam uma forma simbólica perante essa correlação que eu estou fazendo em análise. Simbólica, porque a alma não perde nada. Agora o ego acaba deixando a desejar, junto com o grau de consciência. Então eu perdi 10 anos o meu ego e o meu grau de consciência para uma situação que, se eu tivesse feito a reforma íntima, me autoanalisasse perante a minha fé, deixasse um pouco a minha crença de lado, não desfazendo da crença, valorizasse muito mais o senso do que eu tinha no momento de puro de realidade e autorrealização perante essa realidade com a religiosidade e deixar a religião de lado, eu ia perceber que eu não ia mudar o que foi feito de ruim para mim, mas o impacto da maldade que veio sobre mim não ia causar tanto estrago. Está mais claro agora? Sim. O modo de contar é diferente. Porque não é contar, é sentir-se. E ninguém conta como uma pessoa se sente. Ou ela se sente ou não. Ou ela é zerada em sentimentos por si mesma e amor próprio, ou ela lucra sentindo-se por si mesma. E a sua poupança e o seu cofrinho pode estar bem gordo, com vários bônus horas, ao ponto de uma marretada de 6 quilos no seu dedo há de causar apenas um reflexo de algo que pode ser chamado de brisa. Mas a marreta não vai deixar de pegar no dedo, porque isso depende do outro, não de você. É o dia a dia, é o conviver. Agora, se você não se revisa, uma pruma que você é contrária e que se faz contrária aos seus conceitos de realidade, seja de filosófico, seja de religião, seja do dia a dia, que caia suavemente, lentamente no seu dedo, arrancará a sua perna inteira. E você ficará 10 anos gemendo de dor, para entender que aquilo só foi um toque de uma pruma. E sua perna continua no lugar. É os seus berros e o seu ego e o seu grau de consciência é que rosnavam por dentro. Está mais claro? Sim. Mas para isso necessita sentir. É que quando fala em sentir, talvez algumas pessoas que não é julgamento meu vão dizer, sentir é sentimentalismo. Não. Sentimentalismo é uma coisa, sentir-se. Sente. Você não sabe a diferença de um vento e uma brisa? Sim. Para você saber a diferença de um vento e uma brisa, você tem que sentir-se. Faça esse exercício. Simples. Começa a diferenciar o que é o vento e a brisa. Nossa. Começa a diferenciar o que, com os olhos fechados, o que é o dia e o que é a noite. Você não vai ficar 24 horas, ou 12 horas, ou 18 horas com os olhos fechados, mas acenda a luz da sua casa e feche os olhos. Depois peça para alguém desligar e sinta. Não pela escuridão ou pelo clarão, mas sinta dentro de você qual é o impacto que isso causa. Exercícios simples que vão aguçar a sensibilidade de vocês. Vocês ficam dando voltas, eu não entendo muito como funciona isso. Mas cada um é dado, como já disse um mestre aqui dessa terra, conforme as suas obras. A princípio, a obra é feita pela sapata, ela não é feita pelo telhado. Ela não é feita pelo que está lá fora, pela antena parabólica, ou pelos raios que estão adentrando a mesma antena. Ela é feita pela sapata, que profundamente está dentro de vocês mesmos. Boas obras. Boas obras. Continue. Você pediu analogias. Claro, vamos lá. E quanto ao ser que alcança determinado nível de consciência, parece que ele está habitando uma ilha fria e deserta, porque ele deixa de ser movido pelas emoções cotidianas, das nossas provações. Grau elevado de consciência não deixa ninguém frio. O que deixa as pessoas frias é querer calcular o que sente.
querer meçar a expressão íntima da sua desenvoltura de sentir-se em algo que se permanece para dar sentido. Mas assim, deixa a percepção do observador sobre a pessoa que antes supostamente seguindo os preceitos da sociedade era uma pessoa mais calorosa e agora ela é mais fria, porque se tem por si. Eu digo assim, mais pela percepção. A pessoa é percebida assim. A percepção dos outros equivale ao grau de ego e consciência que eles têm. Porque a pessoa que se sensibiliza, todos, vamos dar um exemplo, todo mundo acha ela fria. Mas ela é alegre por si mesma. Não atinge ela. Em nada. Agora, quando o achismo te atinge, é porque assim você se faz. Frio e calculista. A senhora sabe que a Antártida é o único continente sem réptil, né? Então, podíamos criar uma analogia que... Hoje sim. Hoje sim. A analogia que o clima, vamos dizer assim, o ambiente ao qual nos expomos por sintonia, também cria e alimenta o réptil dentro da gente. A temperatura do réptil é o cálculo da desenvoltura ou o efeito e impacto que desenvolve ou como você nutre o que você deseja que venha de lá fora. Que venha de fora. Ou, numa forma bem simples, é o que você espera do outro. Porque isso só é medido pelo seu gênio. Mas se é medido pelo gênio, é a mente que está fazendo ali. Está com fome. É a mente que está com fome. Ela não é o estômago na nossa analogia? Sim. Então, Rosa, eu não devo esperar nada do outro. Se você é um eflúvio, para que esperar se tudo transpassa por você naturalmente? E você é o quê? Incorruptível, adulterável. Agora, quando você espera muito do outro, você vive em adulteração, porque é impossível você ser o mesmo para todos os outros, que assim também vão esperar algo de você. Entendi. Então, terminando aqui a historinha do perigoso tomar banho depois de comer, ele diz assim... Eu gostei dessa historinha. Eu também. Sobre o banho de chuveiro, o único cuidado é a água gelada. Porque com o frio, estávamos falando sobre isso, com o frio, o corpo é obrigado a produzir calor, e esse calor vem por meio da contração muscular. Por isso, se treme de frio. O que causa um aumento da demanda de sangue para a musculatura. Nesse caso, a digestão também não será favorecida. Perfeito. E entendemos que esse banho frio é você esperar algo de alguém que já está identificando como você se faz em algo internamente. A água gelada. A água gelada. Ela entra cortante perante a tua sensibilidade. Então, lhe agride. E lhe contrai mais ainda. De fora para dentro. E se dentro já é comprimido, você se espreme. Todos os vasos sanguíneos, eu posso fazer uma analogia de suas acepções e concepções, pode ser? Vamos lá. Todas as suas acepções e concepções de como interagir vão ser bloqueadas, você fica acuado. O raciocínio se limita e o sentimento se vanguarda e você fica como um réptil, instintivo. Sim. É mais favorável você usar a autodelicadeza da autoproteção de preservação, de maltratar, julgar, bater e inferiorizar, de que você se mostrar como é. Ser humano que se mantém, infelizmente, momentaneamente numa imperfeição. E dá-lhe água gelada.
Não é? Haja gelo. Haja gelo. Oh, graças a Deus. E aí diz assim, o corpo é obrigado... Analogia para as pessoas Claro. pensarem, para elas sorrirem ou esbravejarem. Não tem problema algum. O corpo é obrigado a produzir calor com o frio. A alma, que é incorruptível, a alma que é adulterável, ela já é o calor do amor. Ou seja... Querendo ou não, ela lhe aquece. Porque você não tem como tirar essa influência exposta, não incisiva e agressiva, da centelha do todo macrocosmo que vocês chamam de Deus, que se faz dentro de vocês. Numa realidade que vocês premiam-a com o nome de alma. Que vocês apresenteiam com o nome de alma. Você pode chamar de âmago. O profundo do seu âmago, como diz alguns poetas. O âmago do seu ser. Ele não é oco. Ele é simplesmente cheio de profundidade. Guarde isso, viu, meu irmão? Oh, meu Deus do céu. Então, por isso que se torna infinito o ser humano. É por isso? Por isso. O âmago, em sentido poético, o âmago do ser, ele é preenchido do profundo. Ele é preenchido de profundo. O que é profundo? Claro. Nossa. A diferença é que você não se perde na escuridão da profundidade. Você apenas se acha cada vez mais. Não para. Não para. Não para. Continua vibrando e ao mesmo tempo se emanando em algo cada vez a mais. Agora sim, nós temos mais 20 minutos. Eu me responsabilizo. Então... As palavras. Tá certo. Eu lhe agradeço sua paciência. Agradeço ao senhor Zé Pilintra das Almas, ao médium também, porque eu sei que vai ficar gravado. E eu vou até usar uma simbologia que ele está sorrindo e me dizendo. Eu não gosto de fazer cosquinha. Eu procuro vibrar de uma forma, não que a inconsciência prove alguma coisa, que não prova nada, a não ser que são dois trabalhando. Muitas vezes, num médio totalmente consciente, não são dois, é uma legião executando. Guarde minhas palavras, meu amigo. Que aquele que está incorporado inconscientemente não tenha uma legião por trás, mas para quem quer sentir-se, acredito que há de entender. Além do que a minha ignorância tenta se fazer compreensiva a todos que ouvem. Tá gravado. Pergunte. Então, e aí diz assim, esse calor, como a senhora falou, por meio, ele consegue por meio da contração muscular. Mas fala aí um pouco sobre, é por isso que a gente treme de frio, mas fala um pouco sobre o que causa o aumento da demanda. Treme de frio? A contração muscular é a culpa. Tremer de frio é o medo. Analogias, continue. Que o que causa um aumento da demanda de sangue para a musculatura que devia estar lá fazendo digestão. Sim. E este aumento de circulatura, numa analogia, é a revolta. Aumento de circulação. Aumento da demanda de sangue para a musculatura, né? Sim, para a musculatura. De sangue para a musculatura. É a revolta. Revolta, é? É a revolta. Como assim? Medo e culpa. Medo e culpa. Misture os dois dentro dessa analogia que nós estamos falando. E a ganância entra onde? A revolta. A ganância vai entrar em você querer que o outro interage com você de uma forma que você, de longe, não é. É querer exigir do outro uma postura que você, no mínimo, nem alimenta. Nossa. Aí já vem os famosos defeitinhos do egoísmo. Claro. E outros mais aí. A ganância que eu tentei levar não no sentido material, mas no sentido de sentimentos, você me entende? Sim. De querer exigir do outro. Eu quero, eu posso. Temos que ter muito cuidado com isso. Todos nós. Muito cuidado? Muito cuidado porque é um câncer. Isso causa mais digestão. A pessoa morre com as tripas dando nó. Até quem está começando na caminhada espiritual deve tomar cuidado com isso? Eu digo
morrem com as tripas dando nó é uma analogia desde o primeiro diálogo que nós fizemos, Hoje. neste 2 ou 3, eu não sei quantos vai ser. Hoje, 2. Para quem quiser escutar, vai entender. Quem não quiser, não tem problema. Vocês são livres. Graças ao Deus, não é assim? Graças a Deus. Mas dar o nó nas tripas é entrar em bloqueios profundos de autocriar-se várias personalidades, várias máscaras, que começam a se solidificar, criando gordura entre os vasos sanguíneos, criando nódulos, criando cistos, cânceres, carnes esponjosas entre as narinas, criando situações e corpos estranhos dentro do corpo que se faz físico, na analogia que nós estamos fazendo, que possivelmente há de criar uma doença terminal, ao ponto de você não desencarnar, porque é uma analogia, mas ao ponto de não haver o bloqueio mediúnico, propriamente dito, mas simplesmente o bloqueio do raciocínio pela loucura. O bloqueio dos sentimentos por diversas síndromes de reflexos condicionados. Porque o teu ego e o teu grau de consciência, que estão sendo sustentados pela mente, ele não consegue mais se saciar pela realidade que tu vive hoje. E se ele não se lança no teu real presente para se sustentar e se manter, ele vai buscar no porão freudiano, no inconsciente profundo, sujeira, lixo, para se sustentar, para ver a combustão, para depois você, com óxido de carbono, ficar largando arrotos podres e fétidos. E nessa... Você entendeu a analogia? Sim. E até para completar essa analogia da senhora... E aí vocês saem da sintonia dos seus mentores. Não quer dizer que os mentores vão deixar vocês, mas vocês vão se ter bloqueados, seja em médio de incorporação ou não. Seja a mediunidade que for ou não. Eu repito, este tipo de conversa, minhas irmãs colocaram de novo, talvez não agrade a alguns, mas para quem tem outras mediunidades, e eu falo em nome do Tiriri, do seu trabalho, em nome dos mentores e de todas as entidades que já passaram, é gratificante. É pétalas de rosa. É pétalas de rosa caveira. E só para terminar então essa analogia que a senhora fez, porque me veio na cabeça a ponte de Safena. E para explicar para quem não sabe, que eu não sei também, eu estou lendo. O sangue oxigenado que procede dos pulmões deve ser distribuído pelas artérias coronarianas para o músculo cardíaco. Essas artérias podem acumular placas de gordura que irão obstruir a circulação do sangue. Mas se você não fizer, perdão, não vou lhe cortar, mas não posso deixar passar. Por favor? Pode falar. Se você não fizer a reforma íntima, ele acaba oxidando. O sangue oxida. E os radicais vão tomar conta do seu organismo. Oh, meu Deus. Então, no caso, acumular placa de gordura... A imunidade baixa. Por quê? Porque assim, ó, a tua sintonia cai por terra, a tua vibração também. A sintonia cai por terra e a vibração também? Sim. Olha. E se cai por terra e a vibração também, o teu raciocínio vai ser baseado em instinto, não na razão, e o teu sentir vai ser baseado pelo sentimentalismo apegado e não pela expressão apenas do afeto, em sentir amor por si mesmo. Tá. E haja geleira da Atlântida. E haja água fria. Sim. Mas fala aí. Essas artérias podem, como está dizendo aqui, acumular placas de gordura que irão obstruir a circulação do sangue. Então, a ponte de Safena é uma cirurgia que visa restituir a normalidade da circulação nas artérias cardíacas e deve ser feita se a obstrução arterial atingir 70% ou mais, quando o risco de um infarto fulminante é muito alto. Sim. Como você concebe a realidade, dependente da tua intelectualidade e do teu expressismo e energismo interno de sentir-se, é o que gradua as tuas estruturas energéticas físicas.
Então, ninguém tem um termômetro para ficar somando. Não tem como vir uma entidade e dizer o carroceiro é mais luminoso do que o presidente da República ou que a rainha da Inglaterra. Só pelo cargo que exercem. Só pela carcaça que veste. Não é o cargo. É a carcaça. Agora, o que move essa carcaça é que faz a diferença. E como ela funciona para mover-se é que promove a ocasião que ocasiona o seu senso de expressão de inferno e derrota ou de paz de espírito em emanação. De luz ou escuridão. Bem e mal. Amor ou ódio. Oh, meu Deus do céu. Tá certo, então, dona Rosa. Hoje foi muito... Eu agradeço a sua paciência, já estava para nós conversar, houve alguns detalhes. Não sou mais de que nenhuma pombagira, o médium também não. E agradeço todas as minhas irmãs, todas as comadres, compadres, todos os exus, caboclos, pretos velhos, todos os médios. É lindo o seu trabalho. É lindo. É lindo. Porque toca. Agora, se as pessoas vão se tocar, é outra coisa. Se tocar para dentro de si mesmas. Para o profundo das suas almas. Aquele que não desce da escuridão. Porque a alma, ela não deixa de ser uma materialidade, uma materialização do espírito que é quintessenciado. Assim já diz perante a ciência de vocês que o universo, ele é um tanto afunilado, não é isso? Sim. Então tenha o seu universo afunilado perante essas fotos da internet como sua alma. Se mais porcamente você conhece o planeta Terra, imagina quanto trilhões de estrelas e sóis e quinqualhões de planetas que estão dentro de você em sensações, emoções, sentimentos e expressões perante o energismo imensurável e magnânimo do ser vida que você é e que se faz como alma momentânea nessa existência. Olha como Deus é divino. Graças a Deus. Muito obrigada, meu amigo. Olha, espera. Muito obrigada. Para a senhora passar a sua mensagem final. A mensagem já foi passada. Ah, dona Rosa, passa duas então. Mas assim, sobre hoje então, a pessoa que acabou, ouviu a gente até aqui o final, já teve a oportunidade de arrotar aquelas pequenas quantidades de ar que engoliu com o alimento do condicionamento da sociedade, né? Botem a mão na boca. Sim, teve essa oportunidade, está aí diariamente, vai arrotar sempre mais, esse que vai engolindo, né? O ar que vai engolindo. Então, o que a senhora passa para a gente como uma mensagem final, para quem aí já está mais disposto a tomar um banho frio, não ficar fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, deixar o sangue circular certinho para onde tem que ir? Evitem o choque térmico. Ser original não dá tumultos, não causa tumultuação. Causa, sim, a desabreviação de qualquer tipo de dor, dando tempo a vocês a se repararem por dentro, para depois serem luminosos por fora. Assim, qualquer água que caia, quente ou fria, se fará com a temperatura ideal a teu estado de espírito, a teu expressismo de consciência e ao teu momento de ego. Porque a alma, ela se faz completa dentro de você. Não queira ser angelical. Também não queira ficar satanizado. E não busque apenas Deus em um objetivo, fora. Mas tenha Deus como objetivo dentro de você e bem profundamente em você. Ao ponto que para você achá-lo,
como ser carnado, você utilize do seu corpo em convivência. Não mais em falta de aparências, inconsequências ou imprudências perante o gênio que se faz no momento, mas sim perante a prudência de sentir-se todo o tempo um ser humano de bem, justo antes de bom. E que a divina providência, que é Deus sobre todas as coisas, fará você como um eflúvio, nem do bem, nem do mal, mas uma arma que não fere, mas uma proposta que não é imposta, mas que instiga e que é lançada a qualquer um que quer, como pura cumplicidade indulgente do ser humano que já tem, de uma forma nata, complacência e compaixão por si mesmo, auto-admira-se, e tem, pelo outro, amor, apenas amor sem graduá-lo, porque já não se gradua e não distingue em si qualquer tipo de amor, a não ser amar a si mesmo. Sendo assim, eflúvio você que me escuta se faz. Acalorado. E se tiver algum gelo, é gelo seco, aquentadinho. É uma analogia. Sim. É um gelo que não vai lhe queimar e lhe prejudicar. Repito, antes de eu deixar a minha vibração nesse medianeiro, que é a mesma Rosa que falou num diálogo, se eu não me engano, 211. A diferença é que eu vim mais adaptada, não para ter credibilidade, mas apenas para ser em essência mais amiga de todos. Amiga, Rosa Caveira. Laroexu que é Mojubá. Essuia, ria, Laroexu e Pumbagirê, Laroexu e Pombagirá, Laroexu, Laroexu e. Obrigada. Gratidão, até breve.